Ministros também inocentaram Paulo Bernardo e o empresário Ernesto Kugler Rodrigues. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal, STF, formou maioria na noite desta terça-feira, 19, para absolver a presidente nacional do PT, senadora Gleisi Hoffmann Paraná, e o marido, o ex-ministro Paulo Bernardo, das acusações de corrupção passiva e lavagem de dinheiro no âmbito da Operação Lava Jato. A análise do processo dos petistas marcou o segundo julgamento de uma ação penal da Lava Jato no STF, no mês passado. A segunda turma condenou por unanimidade o deputado federal Nelson Meurer, PPPR. O julgamento, que se estende por mais de 7 horas, não foi concluído até a publicação deste texto. Ainda existe a possibilidade de a senadora petista ser condenada por falsidade ideológica eleitoral, caixa 2, conforme defendido pelos ministros Edson Fachin, relator da Lava Jato, e o decano da Corte, ministro Célcio de Mello. Ainda falta votar o presidente da segunda turma, ministro Ricardo Lewandowski. O caso de Gleisi chegou ao Supremo em março de 2015. Em 27 de setembro de 2016, a denúncia contra Gleisi, Paulo Bernardo e o empresário Ernesto Kugler Rodrigues foi recebida por unanimidade pela segunda turma do STF. Eles são acusados de solicitar e receber R$1 milhão oriundos de um esquema de corrupção instalado diretoria de abastecimento da Petrobras que teria favorecido a campanha de Gleisi ao Senado, em 2010. A denúncia é fundamentada nas delações premiadas do ex-diretor de abastecimento da Petrobras Paulo Roberto Costa, do doleiro Alberto Youssef e do advogado Antônio Pierutini, que foram questionadas pela defesa dos réus. O ministro Dias Toffoli concordou com a tese da defesa dos réus de que as declarações dos delatores são contraditórias e insuficientes para formar um juízo condenatório. Observa-se que toda a argumentação tem como fio condutor o depoimento de delatores. Relatos não encontram respaldo em elementos de corroboração, disse Toffoli. As divergências acabaram por reduzir a credibilidade na íntegra dos depoimentos. A afirmação categórica de Paulo Roberto Costa de que soube do pagamento de R$1 milhão por Alberto Youssef, sem detalhes, diminuem a confiabilidade das declarações de Paulo Roberto Costa, entendeu Toffoli. Elementos compreendidos por Fachin e Celso como provas para condenar Gleisi pelo recebimento de R$1 milhão não declarado na campanha eleitoral de 2010, as anotações de delatores não foram consideradas no voto de Toffoli. A jurisprudência da Corte que exclui do elemento de corroboração documentos elaborados unilateralmente pelo próprio colaborador, afirmou o ministro. O ministro Gilmar Mendes concordou com o colega. Não há elementos de corroboração suficientes para autorizar o juízo de condenação. O depoimento cruzado de vários colaboradores se contradizem inclusive nas acariações. O reforço por provas materiais, se existe, é raquítico e inconclusivo, disse Gilmar. Caixa 2 para o ministro Edson Fachin, relator da Operação Lava Jato, a acusação contra Gleisi não se enquadraria como corrupção passiva, e sim como Caixa 2. Falsidade ideológica eleitoral, por não ter declarado na prestação de contas da campanha de 2010 o recebimento ilícito de R$1 milhão, que teve origem no esquema de corrupção instalado na diretoria de abastecimento da Petrobras. A conduta omissiva da acusada ao deixar de declarar valores comprovadamente recebidos em sua campanha por ocasião na prestação de contas violou o Código Eleitoral, revelando-se imperiosa a sua condenação, afirmou Fachin. Apesar de compreender que houve crime na situação, Fachin explicou que, para condenar por corrupção passiva, é preciso mostrar que a conduta e o recebimento dos valores está relacionado com o cargo ocupado. No entanto, Gleisi, à época, não ocupava nenhuma função pública, apenas almejava a vaga no Senado. Fachin votou para absolver de todos os crimes de que foram acusados o ex-ministro Paulo Bernardo e o empresário Ernesto Kugler. O voto do ministro não condena ninguém pelo delito de lavagem de dinheiro. Nesse ponto, Fachin foi acompanhado por Toffoli, Célcio de Mello e Gilmar Mendes.
corrupção ao acompanhar na íntegra o voto de Fachin, Celso de Mello fez um duro discurso de combate à corrupção. A conquista do poder não autoriza quem quer que seja, mesmo quem detém função na regência do Estado, ainda que invocando expressiva votação eleitoral, independentemente de sua posição no espectro ideológico, a utilizar meios criminosos ou expedientes marginais, repudiados pela legislação criminal do país, disse Celso de Mello. Estamos a julgar protagonistas de comportamentos criminosos. Processam-se não atores ou dirigentes partidários, mas sim autores de crimes. Ninguém tem legitimidade para transgredir e vilipendiar as leis e a Constituição de nosso país. Ninguém está acima do ordenamento jurídico do Estado brasileiro, concluiu Celso.